Boa, pessoal, galera, bom, belezinha? Tema da aula de hoje, membrana plasmática. Vambora? Vamos lá, tá aqui, coisa linda, olha que membrana maravilhosa, né? Lembrando que a membrana plasmática é uma estrutura presente em todos os modelos celulares. Todos os tipos de célula têm membrana, fica a dica. E quando a gente pensa na membrana plasmática, a primeira coisa que a gente pergunta, para que ela serve? Então a gente coloca aqui três funções. A primeira delas, ela reveste a célula. Ué, natural, uma célula tem uma estrutura, uma formação, né? Enfim. Então a membrana plasmática fica ao redor dessa célula. Então ela reveste, ela protege todo o interior da célula. Então tudo que tem dentro da célula é protegido aí graças à presença da membrana plasmática. E a terceira função, que eu diria ser uma das mais importantes da membrana, é que ela possui permeabilidade seletiva, ou seja, ela é quem controla as substâncias que entram ou que saem da célula através de mecanismos de transporte através da membrana, tá? Então, quando a gente fala que a membrana possui permeabilidade seletiva, significa que algumas substâncias têm livre trânsito de dentro para fora, de fora para dentro, e outras substâncias são controladas, tanto a entrada quanto a saída desses componentes. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso daí. A composição estrutural, a composição química da membrana plasmática, ela foi descrita por esses dois camaradas aqui, né, o Singer e o Nicholson, né, são os pesquisadores que descreveram a membrana plasmática, que possui basicamente composição fosfolipídica em bicamada, ou seja, temos uma dupla camada de fosfolipídios com algumas proteínas imersas nessa bicamada. Dessa maneira, então, nós dizemos que a membrana plasmática possui composição lipoproteica. Lipo, de lipídio, fosfolipídios, e proteica, graças às proteínas que estão imersas nessa estrutura lipoproteica. Também conhecido esse modelo como mosaico fluido. Então, o modelo de Singer e Nicholson é de mosaico fluido. Mosaico por conta lá da sua aula de arte, das estruturas formada por vários pedacinhos, e fluido porque eles não são fixos, eles têm livre trânsito, eles se movimentam nessa membrana plasmática, tá certo? Então nós temos aqui uma representação dessa bicamada fosfolipídica. Olha lá, a estrutura azulzinha, uma bolotinha lá, uma bolotinha aqui, é o fosfolipídio em bicamada. Nós temos dois tipos básicos de proteínas. Nós temos as proteínas chamadas de integrais, são aquelas proteínas que atravessam a membrana na bicamada de forma completa. E as proteínas periféricas, que são proteínas que não atravessam completamente a estrutura da membrana plasmática. Lembrando que o lipídio que compõe a membrana plasmática é um fosfolipídio, ou seja, ele é um lipídio que tem uma estrutura, um fosfato associado a ele. E é aquilo lá, uma representação bem simplificada de um fosfolipídio, onde nós temos aquela bolotinha que é a cabeça, onde está o fosfato, e essa cauda é a parte lipídica do fosfolipídio, com uma diferença extremamente importante. A cabeça, onde tem o fosfato, ela é polar, ou seja, ela tem permeabilidade à água. E a cauda, onde está o lipídio, ela é apolar, então ela é hidrofóbica, ela não tem afinidade por água. Por isso a necessidade da membrana ser uma bicamada de fosfolipídio, como a gente olha aqui. Percebam que nós temos sempre a cabeça do fosfato voltada para fora e para dentro da célula, ou para dentro e para fora da célula, e a parte interna dessa bicamada, portanto, é onde está a cauda lipídica hidrofóbica da membrana plasmática. Quando a gente olha para uma célula, portanto, aquela célulazinha que você desenha, uma linhazinha representando a membrana, se nós pudéssemos ampliar
membrana para visualizar ao microscópio eletrônico, nós veríamos uma estrutura similar a essa daqui. Então, olha, essa linhazinha é a linhazinha da membrana plasmática, formada, portanto, por uma bicamada de fosfolipídio. Lembrando que nós temos proteínas imersas nessa bicamada lipídica. A parede celular e o glicocálix são estruturas que podem aparecer na membrana como acessório na membrana plasmática. A parede celular, ela está presente em alguns grupos de células apenas, ela não está em todas as células. A gente poderia citar as bactérias, as células vegetais e as células dos fungos que têm parede. Cada célula com um tipo específico de parede. A bacteriana é de peptidoglicana, a vegetal de celulose e a de fungos de quitina. E o glicocálix, que apresenta uma capacidade de reconhecimento celular. Vamos entender aqui então nesse desenho simplificado. Então nós temos, olha aqui, a bicamada lipídica, o citoplasma, isso significa que essa parte é a parte de dentro da célula, né? Então a parte de fora. E aqui estruturas que são proteínas integrais. E aqui o glicocálix, né, que ele é como receptor de membrana. Então, por exemplo, uma bactéria se liga ao glicocálix, olha lá, o hormônio se liga ao glicocálix, uma enzima ao glicocálix, olha lá, o vírus, faltou o Szinho do vírus, se liga ao glicocálix. Aí a importância da produção de anticorpos quando a gente fala em relação aos vírus. Porque o anticorpo ele vai se ligar, olha lá aqui do lado, o anticorpo vai se ligar onde o vírus se ligaria. Então, a hora que o vírus chegar, não tem um espaçozinho para ele, você está protegido contra essa doença de origem viral, tá bom? Então, olha só que bacana, o medicamento também atua dessa maneira, ele precisa ser reconhecido por um glicocálix. Tá bom? Galera, então em termos de estrutura de membrana, o que você tem que lembrar? Ela tem uma bicamada de fosfolipídio com proteínas integrais ou periféricas, possui um glicocálix e pode apresentar parede celular, tá? Muito bem, meus queridos, é modelo esse conhecido como mosaico fluido de membrana. E a membrana, como eu havia dito, ela tem um dos principais papéis, que é a permeabilidade seletiva. Ela vai definir o que entra e o que sai na célula. E a gente vai chamar isso então de transporte, mecanismo de transporte, que nós temos basicamente três tipos: o transporte passivo, o transporte ativo e o transporte em quantidade. A diferença básica entre transporte passivo e ativo é o gasto ou não de energia. O transporte passivo não gasta energia na forma de ATP. O transporte ativo gasta energia na forma de ATP. O transporte em quantidade é o transporte de grandes moléculas, então a gente vai separar isso tudo aqui agora para a gente observar cada um dos tipos de transporte. Começando pelo passivo: difusão simples, difusão facilitada, osmose. Para a gente entender esses três mecanismos de transporte passivo, nós temos que entender o que é soluto e o que é solvente. O solvente, basicamente, como a gente está falando de organismos, de células, esse solvente vai ser água. E o soluto é qualquer substância que estiver dissolvida na água, formando, portanto, uma solução. Então, soluto mais solvente, nós temos uma solução, tá? Então, quem vai ser transportado através da membrana? Ou é o soluto, ou é o solvente. E isso é o que vai diferenciar o tipo de transporte, se ele é osmose ou se ele é difusão. Então, por exemplo, quando o que está sendo transportado é água, ou seja, é o solvente, nós chamamos de osmose. Então, basicamente, o que é osmose? É o transporte de água, sempre de um meio de menor concentração para o meio de maior concentração. Então, osmose é fluxo de água. Ah, Wellington, é a água que está se locomovendo? É, então é osmose, tá? Lembrando que do meio de menor concentração para o meio de maior concentração. Esse meio de menor concentração a gente pode chamar de hipotônico. E o meio de maior concentração a gente vai chamar de hipertônico. Dessa maneira, então, a osmose ocorre do meio hipotônico para o meio hipertônico. Belezinha? Quem se locomove? Água, osmose. Olha lá. Experiência com hemácia. Hemácia, célula do sangue,
Então, se o meio é isotônico, ou seja, a tonicidade é igual do interior da hemácia com o meio em que ela está, eu tenho um fluxo natural de água, tanto de entrada quanto de saída, e a hemácia fica bonitinha do jeito que ela deve ser. Agora, quando essa hemácia é colocada no meio hipotônico, ou seja, no meio de menor concentração que ela, através do fluxo osmótico, a água vai entrar na hemácia. Como ela não tem parede celular, ela vai explodir de tanta água que entrou. E o contrário aqui, quando a hemácia é colocada no meio hipertônico, ela vai perder água, ficando murchinha desse jeito. Belezinha, galera? Então vamos lá. Olha lá que lindo. Desculpa a tossezinha, fica tranquilo que você não vai se infectar com isso. A hemáciazinha sendo colocada em meio isotônico, hipertônico e hipotônico. É o que vai acontecer com ela, como a gente tinha representado. Aqui a diferença é que agora eu tenho o exemplo de cada um. Olha lá, a hemácia no meio hipotônico, portanto, ela vai ficar... Quando é hipotônico, a água vai entrar, pum, ela vai explodir. Quando a hemácia é colocada no meio isotônico, o fluxo de água que entra e que sai é o mesmo, então ela fica bonitinha. E quando a hemácia é colocada no meio hipertônico, ela vai ficar crenada, ela vai murchar. Olha lá por que você consegue conservar a carne no sal. Porque o sal vai retirar a água da bactéria por osmose. A bactéria sem água não tem metabolismo. Então a carne vai ficar conservada por conta disso. Diferente do que acontece na célula vegetal. Por quê? A célula vegetal tem parede celulósica. Dessa maneira, o comportamento dela é um pouco diferente. No meio isotônico, bonitinha, lindinha. No meio hipotônico, olha lá, a água vai entrar. Só que a célula não vai explodir, porque ela tem parede celular. Ela vai ficar de uma maneira que nós chamamos túrgida. A célula fica túrgida, cheia de água, e aqui no meio hipertônico ela vai perder água, a parede fica bonitinha do jeito que ela está, essa célula vai ficar plasmolizada. Isso aqui acontece quando você tempera o alface na sua casa, coloca sal, o meio fica hipertônico, a célula vegetal perde água para o meio e ela fica plasmolizada. Olha lá que bonitinho, mais uma representação do que acontece com a célula vegetal. Muito bem, a difusão, portanto, também é um processo passivo, ou seja, não tem gasto de energia, só que agora quem se movimenta é o soluto, não é mais o solvente. Ou seja, a partir de agora o movimento não é de água, é de qualquer soluto que estiver dissolvido na água. Dessa maneira, sempre será do meio hipertônico para o meio hipotônico. Olha lá, mudou, né? Osmose é água, do hipo para o hiper. Difusão é soluto, do hiper para o hipotônico. Muito bem, olha lá que lindo. Então nós temos aqui uma solução sendo colocada no cantinho desse frasco e com o tempo, olha o que ele fez. Ele se difundiu para todo o frasco. Olha lá uma membrana plasmática, que lindo. Então você perceba, gostei, vamos voltar. Olha lá, mais concentrado, difundiu pela membrana, se igualou e quando iguala fica isotônico os dois lados, o transporte ele diminui de velocidade consideravelmente. O transporte ativo, ele tem por principal característica o gasto de energia. Então você vai gastar energia para realizar o transporte ativo, tá? Principalmente por quê? Porque ele vai ocorrer contra esse gradiente de concentração. Do hiper para o hipo, do hipo para o hiper, ele tem que ser o contrário. Então vamos dar um exemplo aqui, olha só. Então nós temos o sódio que está em maior concentração para o lado de fora da célula, né? Daí esse sódio vai entrar por difusão. Só que o que a célula vai fazer? Vai gastar energia e vai bombear esse sódio para fora. E dessa maneira o potássio entra. O sódio entra de novo, daí a célula bombeia o sódio para fora e o potássio entra, bomba de sódio e potássio. O seu neurônio faz isso o tempo todo e graças a essa importante forma de transporte de íons, o seu neurônio consegue gerar corrente elétrica para transportar os impulsos nervosos que você está produzindo nesse momento enquanto assiste essa aula.
Muito bem, galera, e a gente chega agora finalmente no transporte em grande quantidade. Para dentro da célula, endocitose, para fora da célula, epizocitose. Começaremos pela pinocitose, que é o englobamento de partículas líquidas. Percebam que você tem a formação de uma vesícula de pinocitose sem a formação de pseudópodes, ou seja, a célula não vai em direção do alimento como acontece aqui na fagocitose, que é o englobamento de partícula sólida com a formação de pseudópode. A célula se locomove até lá. Nós poderíamos dizer que isso aqui ocorre no seu intestino para a absorção dos nutrientes que você comeu, e isso daqui ocorre no seu macrófago, uma célula de defesa que vai ao encontro da bactéria para destruí-la e você ficar saudável de novo. No sentido contrário, nós temos a plasmocitose, que é a eliminação dos resíduos gerados pela célula. Muito bem, galera, transporte, membrana plasmática, espero que os senhores tenham aproveitado esses minutos. Bola para frente, vamos pôr agora água no feijão para comer e almoçar. Beijo!